Quando eu falo do crepuscularismo italiano ou dos simbolistas belgas que falarei agora, eu não estou necessariamente estabelecendo um vínculo de causa e efeito. Eu realmente não sei até que ponto os nossos crepusculares, o nosso Mário Pederneiras. Mário Pederneiras, por exemplo, leu abundantemente os crepusculari italianos ou o simbolismo belga, por exemplo, de um Maeterlinck, que cronologicamente eram mais ou menos contemporâneos, mas eu não sei até que ponto Maeterlinck já teria chegado aqui, não sei. Ou talvez até tivesse. Ou então um outro poeta, também belga, que é um pós-simbolista, e tem muito também dessa poesia crepuscular ou penumbrista, que é Georges Rodenbach. É um poeta que eu já li muito, eu gosto muito dele, eu acho que ele é muito pouco conhecido aqui no Brasil. Agora, curiosamente, Sidney, eu travei contato com estes dois grandes poetas belgas, Maeterlinck, Maurice Maeterlinck e Georges Rodenbach. Maeterlinck foi também um dramaturgo, através da biblioteca da maior autoridade brasileira em literatura simbolista, que foi Andrade Muricy. Foi um crítico paranaense, muito ligado ao grupo simbolista do Paraná, e que tinha uma extraordinária biblioteca de livros de simbolistas e obras sobre simbolistas e movimentos correlatos. Entre eles, eu encontrei Maurice Maeterlinck e Georges Rodenbach. Como que eu encontrei? Na Fundação Casa de Rui Barbosa, onde eu trabalhava na época em que a parte de literatura da biblioteca do Andrade Muricy foi doada à biblioteca da Casa de Rui Barbosa. E foi lá que eu travei contato com esses grandes poetas. Porque aqui no Brasil, até onde sei, são bem pouco conhecidos. São conhecidos mesmo por quem se enfronha no mundo da poesia e gosta de história da literatura universal, Sem ponto dúvida. de pensar esses autores assim do esquecimento, retirá-los É verdade. do esquecimento. Agora, eu estava pensando também no seguinte, Sidney. Até que ponto nós podemos afirmar que Mário Pederneiras, por exemplo, leu diretamente Maeterlinck ou Georges Rodenbach? Eu não sei. Agora, eu acho que muitas vezes certas coisas estão no ar. Certas maneiras de apreender a arte e a poesia é uma arte. Não? Este modesto curso aqui não é outra coisa senão a tentativa, um tanto quixotesca, de fazer com que não percamos o vínculo com o nosso passado estético, literário, Claro, o passado da língua, que aponta, no caso brasileiro, assim, para o ponto que quem conhece este passado acaba por conhecer a fortiori, como se diz em filosofia, o quanto a língua se degradou entre nós e como este vínculo espiritual, que é subjacente às próprias possibilidades da língua, se perdeu ou está se perdendo entre nós de uma maneira dramática. Então, nunca percamos de vista que todos esses encontros, já estamos no 26º, eles são uma tentativa mais ou menos assintótica de mostrar para as gerações, sobretudo as mais novas, as possibilidades da língua e como essas possibilidades foram ao longo das épocas aflorando com tais ou quais características predominantes. Exatamente, exatamente. E isso que você disse também, eu acho que é importante. Você falou de características predominantes, está certíssimo. Porque o fato de você escrever poesia parnasiana ou simbolista, ou seja qual for, ou pós-parnasiana, não significa necessariamente que você deva deitar pela janela abaixo ou na lata de lixo o que foi feito antes. As coisas estão presentes, as coisas se transformam. Em maior ou menor grau, não é? Mas eu tinha separado aqui, Sidney, eu gostaria de ler
É um parágrafo de um livro que você já trouxe anteriormente, é a História da Literatura Brasileira, de Luciana Stegagno Picchio, professora da Universidade de Roma. É um tratado notável de história da nossa literatura. E ela fala do penumbrismo. Eu posso ler, são 2 parágrafos. Claro. O penumbrismo ou o crepúsculo brasileiro. E notem, isto foi escrito por uma professora italiana que, evidentemente, conhecia como a palma da mão a pleiade de poetas crepuscolari da língua italiana. E ela está abertamente estabelecendo uma relação sinonímica entre o penumbrismo ou o crepúsculo brasileiro. Também esse é um nome menos definidor, certamente, do que os outros, desde que desprovido de uma poética própria e, sobretudo, de uma consciência de escola. É uma observação muito importante. Eu creio que há 1 ou 2 aulas atrás eu li aqui as primeiras estrofes de um poema de Olavo Bilac, que é o primeiro poema estampado no livro deles, que se chama Profissão de Fé, que ele compara o poeta ao ourives que lavra metais preciosos, etc, etc. Aquilo é uma profissão de fé de escola. De que escola? Da escola parnasiana. Da escola que cultuava da maneira mais enfática possível a forma, como fica, aliás, claríssimo e explícito neste poema de Bilac que eu estou mencionando. Pois bem, ao tratar do penumbrismo ou crepúsculo brasileiro, Luciana Stegagno Picchio diz que aqui se deu o contrário. Não há uma poética própria, sobretudo não há uma consciência de escola. Estamos, de resto, entrando naquela fase da lírica, a lírica moderna, como se convencionou chamá-la, com uma definição que deixa para lá dela tudo aquilo que consciente ou inconscientemente não se insere na antitradição nascida com Baudelaire, Mallarmé, Rimbaud, Verlaine, que pretende ser definida somente por categorias negativas. Haviam começado também no Brasil os simbolistas, por cuja experiência as palavras consuetas tinham saído carregadas de nova eletricidade, as cores e as forças autonomizadas em sua nova função artística, o sentido enfatizado em direção polissêmica. E as livrarias eram pontos de encontro entre intelectuais. Sem dúvida. Não só nesta época, mas em época de Machado de Assis, por exemplo, era a Livraria Garnier, que editava livros também. É verdade. Então, foi um período em que talvez as gerações mais novas, que estão acostumadas aí à Livraria da Travessa ou à Livraria Cultura, não tenham noção do que era a vida intelectual nas livrarias. É verdade. Grandes intelectuais frequentavam as livrarias, eram pontos de encontro. Os jovens escritores recém-chegados da província, uma das primeiras coisas que faziam eram discretamente ir à Livraria Garnier numa determinada hora, porque era certo que Machado de Assis estaria lá. Queriam ver o monstro sagrado. Machado de Assis, muito embora a expressão monstro sagrado não se usasse como se usa hoje. Mas a ideia era essa. Então, a vida literária no Brasil de 1900, Brito Broca. Este aqui da Livraria São José, certamente só se achará em sebo ou na estante virtual. Talvez. É um Rodrigo Otávio Filho, Simbolismo e Penumbrismo. É um livrinho muito interessante. Vale a pena ler. Eu recomendaria a qualquer pessoa que esteja interessada neste período, nesta estética, neste estado de espírito, nesta mentalidade, que lê esse livrinho dele. Talvez seja a nossa melhor síntese.